Existe uma diferença enorme entre alguém falar sobre você e alguém falar de você. E existe uma diferença entre como você reage a cada uma dessas coisas, sem que isso afete a sua vida pessoal de uma maneira destrutiva. Para você aprender a literalmente não deixar com que a opinião das pessoas ao seu respeito afete a sua vida e como você vai reagir a isso e como você vai se posicionar em relação a isso. Existe momentos na nossa vida que a gente passa por certas exposições. Então a gente precisa ir para a escola e isso já envolve a gente estar no grupo dos nossos amigos, envolve a gente estar, dentro de algum trabalho, quando a gente começa a nossa jornada no mercado de trabalho, e aí a gente começa a ouvir falar muito sobre apresentações, e aí a gente tem que ficar nervosa, apreensiva, porque a gente vai apresentar um trabalho, e aí, de repente, a gente começa também a estar exposto nas redes sociais, quando a gente decide abrir uma conta no Instagram, e aí uma conta no TikTok, e ai, será que eu vou postar uma foto minha? Será que eu vou postar um TikTok? E aí as coisas começam a fluir dessa maneira. E aí você começa a se expor, você começa a se tornar uma pessoa vista no mundo, e aí você começa a pensar: "Cara, será que fulano vai gostar? Será que a minha roupa tá bonita?" E a gente tá rodeada de super exposições todos os dias, e eu fico realmente muito me questionando, né, essa ideia, né, de me questionar sobre como a gente se expõe tanto na vida, né. São coisas que não ensinam pra gente, tipo: "Olha, a partir de tal idade você vai começar a ser vista pelo mundo". Não, ninguém ensina que a gente vai se expor. É uma coisa que simplesmente acontece. Mas será que a gente tá preparada pra essa super exposição? Será que a gente tá preparada para o que vem com a exposição, que é aquele julgamento alheio que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não pediu. Então, hoje, a minha conversa, o meu papo reto é sobre se expor. O quanto se expor traz a bênção e o fardo de ser julgado publicamente em qualquer área da sua vida. Isso não tá somente restrito a quem tá na internet. Eu sei que a gente fala muito do âmbito internet, mas vamos tentar aplicar isso pra nossa vida, porque eu aplico isso pra minha também. A minha vida, como vocês bem sabem, não é só a internet, vamos lá. E eu acredito que isso tem ficado muito na minha mente, tem permeado muito na minha mente. Eu gostaria de ter essa reflexão com vocês nesse sentido, de quem ensina a gente a se expor e quem ensina a gente a lidar com julgamentos alheios quando a gente não pediu nenhum deles. Oi, Afropartes, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Afropart Talks. Eu sou a Giovana Pedroso. Geralmente vocês me veem falando sobre fofocas do mundo tech, falando sobre a vida e falando sobre moda, beleza, de um jeito bem disruptivo e diferente para mulheres inteligentes e interessantes e que querem ter a vida mais interessante também, né? São mulheres interessadas em crescer, em fazer o seu lugar no mundo, e eu estou aqui junto com vocês para mais um episódio. Esse episódio do qual é um episódio que a gente vai falar bastante sobre exposição, né? As bênçãos e as maldições de serem uma pessoa exposta no mundo, né? E o quanto isso carrega muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo pode ser uma arma poderosíssima para sua vida, para você crescer e amadurecer e ser a mulher do centro da sua vida, sabe? E colocar os pingos nos is, né? Hoje, nesse episódio, a gente vai colocar os pingos nos is. Esse é o ponto master, assim. A gente vai colocar o pingo nos is e vamos colocar aqui, assim, exposto tudo que a gente tem que fazer para que a nossa vida de exposição não atrapalhe as nossas decisões no dia a dia. Let's go, vamos lá? Como eu estava dizendo, uma das coisas que menos ensinam pra gente é se expor. Ninguém pega na nossa mão e fala assim: "Ó, queridinha, com 16 anos ou sei lá, com 15 anos, você vai começar a aparecer para a sociedade e todo mundo vai querer uma opinião sua, todo mundo vai querer uma coisa sua, uma aparição sua, uma coisa". Ninguém ensina a gente a se expor. Já parou pra pensar nisso? Eu fico pensando muito, porque quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito tímida e até hoje a timidez é uma questão na minha vida.
Não tenho vergonha de falar sobre isso, porque já tratei na terapia. Mas a timidez me atrapalhou por muito tempo. E o que acontece com a timidez é que você não faz questão nenhuma de se expor, entendeu? Além de tímida, eu tinha diversos episódios de introversão. E aí a timidez virou introversão. Então, quando que isso acontece? É quando a pessoa tímida, ela tem uma vergonha, mas ela gostaria de aparecer, ela gostaria de ter um momento ali que ela é vista, que ela é lembrada, que alguém lembra dela, que ela fala alguma coisa, as pessoas prestam atenção. Essas coisas normais do dia a dia. E quando isso vira uma introversão, ou seja, você escolhe não se expor, aí, minha filha, você entra num lugar que eu vou falar pra você. É um lugar perigoso. É um lugar de perigo. Ó o P do perigo aparecendo aí. Então, o que acontece? Ninguém ensina a gente a se expor. A vida traz situações na qual a gente precisa falar sim ou falar não. Ir pra frente ou ir pra trás. Assumir aquela carteira lá da frente da sala ou sentar no fundão. Ir na palestra da faculdade ou perder a nota. A vida joga pra gente essas situações. E aí, né, com essas jogadas da vida, eu aprendi que existe uma bênção de se expor. E eu, mais precisamente, vou falar pra vocês que eu aprendi no ensino médio. Até o ensino médio, eu era uma pessoa completamente na minha. Eu só me expunha o necessário. Mais do que o necessário, simplesmente não. Porque daí a timidez já me barrava e tal, e até que a timidez me poupou de certas vergonhas alheias, não vou mentir. Mas chegou no ensino médio, meus professores, minha escola, o sistema da minha escola exigiu que eu ficasse uma pessoa exposta. Toda semana tinha apresentação de negócios, era obrigatório na minha escola, no primeiro ano. Toda semana tinha uma apresentação que a gente chamava de case de negócios, né? Então a gente tinha uma aula do curso de marketing, e aí eu fazia tech, e aí a gente tinha que fazer esse case e tinha apresentação toda semana e era apresentação surpresa, ou seja, você podia ser pego de supetão. Ó, ou você vai apresentar uma coisinha aqui pra nós hoje, tudo bem? E você tinha que estar preparada, amor. Não tinha essa de tipo, ai, acho que eu não quero apresentar. Então é zero. Olha que bacana. Não estou dizendo que tudo tem que ser assim, não tem que ser tudo assim, mas era assim comigo. E aí, eu lembro que eu ficava com aquela ansiedade um dia antes de ir pra escola, pensando, tipo, meu Deus, se for a minha vez de apresentar, eu não quero. Eu não quero porque alguém vai falar que eu falei errado. Ai, alguém vai perceber que eu não tô preparada. O professor vai me dar nota baixa. E aí, gente, aquele, sabe, ruminar na mente começava a me atrapalhar. E aos poucos, eu fui percebendo que quem dominava a oratória, quem dominava a palavra, dominava tudo. A pessoa que falava bem, mas não sabia nada, meu Deus do céu, ela era o sucesso, até palma a pessoa batia. Eu falei, ué, mas peraí, essa pessoa não falou nada com nada, mas ela domina tão bem a oratória que parece que ela sabe alguma coisa. Eu que sei alguma coisa, eu preciso falar. Eu sei que eu sei alguma coisa. Você sabe que você sabe alguma coisa. Você sabe do que você sabe. When you know, you know. Sabe? Bem Lana Del Rey? When you know, you know. Você sabe, bicha, você sabe. Então não vem de graça comigo, porque eu sabia. Eu falei, quer saber? Semana que vem eu vou dominar minha apresentação e eu lembro até hoje que foi uma apresentação sobre Princesa e o Sapo. Como a Disney chegou à conclusão de que ela precisava de uma princesa negra. Esse foi o tema da nossa apresentação e eu me lembro até hoje que eu dominei essa apresentação. Eu falei tão bem nessa apresentação que eu saí de lá sentindo a própria Beyoncé, a própria Tiana, sei lá o quê. E a partir desse momento eu comecei a me expor de uma maneira mais sólida, de uma maneira tipo, eu acredito no que eu estou dizendo, eu acredito no que eu sei e eu acredito tanto no que eu sei que eu não quero ser julgada por isso, entende? Mas aí o julgamento a gente não controla. A gente não controla o que tá na cabeça dos outros. E esse é o ponto. O ponto é que ninguém ensina a gente a se expor, ninguém ensina a gente a lidar com os julgamentos alheios. Quando você vai pro trabalho, por exemplo, o primeiro emprego, você fica pensando, meu Deus, o que que o meu chefe, o que que minha chefe tá pensando de mim? Esse é o momento em que, com muito custo, eu aprendi que o poder da palavra é importantíssimo. Você precisa dominar a palavra. Você precisa entrar numa reunião e falar assim: oi, tudo bem? Então,
esse espaço na reunião, eu gostaria de saber o que você está pensando sobre o meu trabalho. Eu gostaria de saber o que você está achando do meu trabalho. Eu gostaria de saber o que você está achando sobre o meu desempenho. Você perguntar para as pessoas o que eles estão passando. E aí, agora você deu a carta para as pessoas serem honestas e sinceras com você, porque você não domina aquilo que elas estão pensando a seu respeito. E como uma pessoa extremamente hipervigilante, eu sempre suponho o que alguém está pensando sobre mim. E isso sempre foi uma maldição para mim. Sempre foi um fardo, porque eu fazia as coisas pensando no que os outros estavam achando. E não achando, tipo, ai, olha que legal, ai, olha que chato. Não, era tipo, meu, que idiota, por que que ela tá fazendo isso? Meu, nada a ver, nossa, por que que ela. Sabe? Eu me colocava em situações de julgamentos internos, dos quais estavam me privando de viver o que eu precisava viver, no momento que eu precisava viver. Quantos momentos perdidos eu tive por ter vergonha de me expor e de fazer o que era preciso. E isso, hoje, na minha mente, um pouco mais amadurecida, eu fico pensando quantas coisas eu perdi por não me expor, por não falar o que eu estava pensando, por não bater na mesa de madeira e falar: "Isso está errado, eu não aceito isso. Eu tenho uma opinião diferente sobre". Entende? Então, assim, a pior parte de você se expor com medo do que as outras pessoas estão falando a seu respeito é que você nunca vai saber qual é o outro lado de mostrar aquilo que você sabe. Você nunca vai saber. E isso pra mim é uma maldição, meus amores. É uma maldição, tá? Porque você está perdendo momentos da sua vida achando que ninguém vai te respeitar, que ninguém vai te ouvir. E que não ouçam, porque sempre vai ter alguém certo pra te ouvir, sabe? E isso pra mim é reconfortante. Eu me sinto reconfortada, eu me sinto nos berços, em berço esplêndido quando alguém discorda de mim, porque eu sei que o que eu disse provocou uma discussão na cabeça da pessoa tamanha a ponto dela expressar por meio de um comentário, por meio de um vídeo, que ela está descontente com algo. E aí a gente vai conversar sobre isso. Porque se expor traz isso também. Alguém que discorda de você. Alguém que fala: "Não, eu não concordo com o que você está falando". E legal, se for no respeito, amigas, opiniões contrárias é um alimento para o seu conhecimento. Alguém criticar de uma maneira sólida e educada é sempre muito bom. Agora, fofoca, picuinha, palavras de baixo escalão sobre você, sobre a sua aparência, não é uma coisa que você controla. Porque a bênção de se expor é justamente essa. Que alguém vai também expor a maldade dela e você vai falar: opa, é essa pessoa que você sempre foi? Oh, então vamos conversar sobre isso, porque eu não sou assim. Ah, então você gosta de falar mal de mulher, você gosta de falar mal de corpo de mulher, você gosta de falar mal de outras mulheres? Oh, agora nós estamos vendo a sua real faceta. Deixem que eles se exponham, deixem que eles falem de você. Porque se expor é o primeiro passo para que você consiga aprender a mostrar quem você é, aquilo que você sabe e, primordialmente, o respeito que você tem e que você merece, tá? Porque assim, quando você não se expõe, quem que te defende? Por você saber o que você sabe. Quem que te defende? Por você ser quem você é. Se você é tão boa, quem vai te defender se você nunca falou pra ninguém que você é tão boa assim? E se você é tão ruim, quem vai saber? Porque ninguém sabe que você é tão ruim assim, porque você nunca mostrou que você é tão ruim assim. Então não tem como você supor algo que alguém está pensando sobre você. Se expor é uma benção. E haja quem diga que não, porque você tem que ter uma vida privada. Privacidade é diferente de exposição, tá? A overexposição, que é você abusar da sua exposição pessoal, é você abrir as porteiras da sua vida como se não tivesse freio. Mas se você se expõe estrategicamente, escolhendo aquilo que as pessoas vão saber ou não, isso é uma estratégia poderosíssima para aprender a ter o seu lugar no mundo e falar: até aqui você vai. A partir daqui na minha vida você não vai, porque eu detenho o conhecimento, eu estou detendo a palavra.
eu tenho educação para te ouvir, então você vai ter educação para me ouvir também, e nós vamos compartilhar a nossa vida com respeito e cordialidade. O negócio de se expor, gente, é que muitas vezes as pessoas não querem se expor porque elas acham que elas vão ser julgadas e provavelmente vão ser mesmo, porque só aguenta o peso da responsabilidade de ser conhecido quem aprende a se expor. Girl! Você não sabia? Eu estou te contando agora. A Afropat está te contando, porque o peso de se expor é também a bênção de receber o que a exposição traz. Eu gravei um vídeo esses dias falando, gente, não é que se expor mesmo não dá certo. A Rihanna mandou um monte de presente pra minha casa. Eu recebi creme, eu recebi gloss da Fenty Beauty, eu recebi produtos da Fenty Beauty que eu jamais imaginaria ter na minha casa. Que se não fosse a marca me mandando, eu talvez não compraria. Sabe por quê, gente? Porque a bênção de se expor é que alguém te recompensa por isso. A vida te recompensa por isso. Entenderam? Então, assim, ai, não vou me expor porque fulano vai me julgar, porque eu vou ter muito julgamento. Não se exponha. Fica à vontade, vai ter sempre alguém disposto a se expor por você. Só dizendo aqui, para que você entenda que o julgamento, ele vai vir de qualquer jeito. Se você tá quieta, alguém vai te julgar. Se você tá falando, alguém vai te julgar. Se você tá bonita, você vai ser julgada. Se você foi feia, julgamento. Ah, mas você tá muito gorda. Se você tá muito magra, tudo é um julgamento. E escolha o julgamento que você vai ter. Simplesmente. Simplesmente. Falar sobre você é muito melhor do que alguém falando de você. Só na fofoca. Entende? Quando alguém está falando sobre você, alguém está levando em consideração o seu trabalho, alguém está levando em consideração o seu conhecimento, o que você fez. Já pensou sobre isso? Então, é bom você começar a pensar. Então, assim, hoje, quando você sair desse episódio, você vai se sentir uma mulher empoderadíssima, totalmente capacitada de se expor, de escolher as coisas que você vai expor. É seu talento profissional? Boa. É seu talento acadêmico na faculdade, na escola, onde você estiver? Boa. Ah, eu vou expor como eu sou boa no relacionamento. Ótimo. Entendeu? Porque você sabe aquilo que você tem de melhor e aquilo que você escolhe expor. Porque nenhum julgamento te para. Que só suporta a bênção quem aguenta o processo. Period. Ok? Esse episódio não é para fracas. Esse episódio não é para fracas. Se você ouviu esse episódio até aqui, sabe que você não é fraco. E que nós estamos juntas para se expor e para ter as bênçãos de quem se expõe. E de quem pode até ter pessoas que estão falando sobre, mas que seja sobre você. Que seja sobre o que você está. Let's go, vamos lá? Divas, mais um episódio, tá? Mais um episódio lançado. Tô muito feliz por isso. Glória a Deus por isso, né? Vamos lá, let's go. Vou até beber minha água aqui. Eu tô até com sede de tanto falar, de tanto cuspir fatos aqui, hein? Eu estudei bastante pra esse episódio porque eu sei o quanto as palavras às vezes elas podem ser duras, né? Mas eu queria que a gente entendesse isso de uma vez por todas. Que a gente se expusesse da melhor maneira possível. Que a gente parasse com essa onda de fofoca e que a gente se colocasse no lugar de, ei, ops, quem tá falando sou eu. Eu mesma, a Afropate. Eu sou Afropate, quem que você é? Sabe aquela coisa? Então, a gente precisa saber quem a gente é. Um beijo da sua Afropate favorita e até o próximo episódio. Let's go, vamos lá?